Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Vem comigo que hoje vamos falar da Libertadores e depois do atacante Luciano. O dia hoje está daquele jeito, com o coração ainda acelerado depois da classificação heroica do Flamengo para a semifinal da Copa Libertadores da América. Foi no sofrimento, foi na raça, mas o Mengão passou pelo Estudiantes nos pênaltis, e o grande nome da noite, sem dúvida nenhuma, foi o goleiro Rossi. Ele falhou no gol durante o tempo normal, assumiu essa responsabilidade, mas se redimiu de forma espetacular nas penalidades, pegando 2 pênaltis e garantindo a vaga. Esse é aquele roteiro épico que só o Flamengo sabe escrever, meu amigo. Agora, a imprensa repercutiu bastante essa classificação. E teve de tudo: elogios ao Rossi, críticas ao desempenho do time, análises sobre o que pode melhorar e, claro, comparações com o rival Palmeiras, que também está nas semifinais. Mais uma vez parece que a gente já viu esse filme, né? Flamengo e Palmeiras lá no topo representando o Brasil na reta final da Libertadores. Do outro lado, a LDU que eliminou o São Paulo, e o Racing, próximo adversário do Mengão. Ou seja, teremos uma semifinal eletrizante. Falando do jogo, não dá para negar, o Estudiantes fez um confronto muito duro. Eles vieram aplicados, com uma marcação intensa, sufocando o Flamengo, e ainda tiveram chances claras. O gol do Benedetti, ainda no primeiro tempo, deixou o Mengão numa situação complicada. E olha que o cara ainda fez outro gol que acabou sendo anulado. Ou seja, eles entraram para valer. O Flamengo, por outro lado, não conseguiu mostrar aquele futebol envolvente que a gente conhece. Teve lampejos, principalmente no Maracanã, mas na Argentina faltou aquele capricho. A disputa foi para os pênaltis e aí, meu amigo, brilhou o herói improvável. Rossi tinha saído de campo irritado com a falha no gol, se cobrando muito, mas voltou com a cabeça no lugar, mostrou personalidade e pegou 2 cobranças decisivas. Isso mostra muito sobre quem ele é. Um goleiro experiente, seguro, que mesmo em uma noite de altos e baixos, conseguiu ser determinante para a classificação. E isso é Flamengo, é saber sofrer, como os próprios jogadores falaram. Léo Pereira também deu entrevista destacando as dificuldades do jogo, elogiou a postura defensiva do Estudiantes e reconheceu que o Flamengo precisa ser mais cirúrgico nas oportunidades. Ele lembrou que no Maracanã o time poderia ter matado a classificação com 3, 4 gols, mas acabou desperdiçando chances. E Libertadores é isso, não tem espaço para vacilo, porque se você não aproveita, o adversário cresce. E foi exatamente o que aconteceu na Argentina. O Felipe Luiz, na coletiva, foi questionado sobre a atuação abaixo do Flamengo e preferiu valorizar a dificuldade do jogo, dizendo que não considerava que o time fez uma partida ruim. Segundo ele, o Estudiantes dificultou muito, principalmente com bolas longas e divididas fortes, e que o mais importante foi sobreviver a esse tipo de provação, porque Libertadores é feita disso. Agora, claro, a galera da imprensa discordou bastante. Muita gente disse que o Flamengo sim jogou mal, que teve falhas técnicas e individuais, e que esse tipo de discurso é mais para blindar o grupo, para proteger os jogadores. E a atmosfera? Cara, jogar na Argentina em Libertadores é sempre pesado. Torcida pressionando, clima hostil, arbitragem duvidosa, o pacote completo. Inclusive, teve episódios lamentáveis fora de campo, com pedras atiradas contra o ônibus da comissão técnica do Flamengo e até mais uma cena de racismo de torcedores argentinos, que imitaram macacos. É revoltante que em pleno 2024 ainda tenhamos que falar disso, mas infelizmente é uma realidade que o Flamengo e outros clubes brasileiros têm enfrentado no torneio. Dentro de campo, o segundo tempo mostrou um Flamengo mais ousado. As mexidas do Felipe Luiz deram resultado, principalmente com a entrada do Luiz Araújo, que abriu o lado direito, e do Bruno Henrique, que deu mais mobilidade, mesmo sem tanto espaço para usar sua velocidade. O destaque mesmo ficou por conta do Samuel Lino, que no segundo tempo chamou a responsabilidade, foi para cima, criou jogadas perigosas e mostrou por que é peça importante nesse elenco. Muita gente considerou ele o craque do jogo, ao lado, claro, do Rossi. Já o Benedetti, que fez o gol no tempo normal mas perdeu pênalti na decisão, acabou sendo apontado como a decepção da partida.
E olha só, nação, a sequência não dá trégua. O Flamengo nem volta pro Rio. Segue direto da Argentina para São Paulo, onde já tem Corinthians no domingo pelo Brasileirão. É jogo atrás de jogo, uma maratona desgastante. Outubro vai ser um mês daqueles. Além da semifinal contra o Racing, tem Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Fora a data FIFA que pode desfalcar o time com Arrascaeta, De La Cruz e outros convocados. Ou seja, é um período decisivo que vai exigir muito do elenco. Mas, voltando à Libertadores, faltam apenas 3 jogos para o Flamengo buscar o Tetra. Isso mesmo, 3 jogos para entrar de vez na história como o primeiro clube brasileiro tetracampeão da América. Vai ser fácil? Nunca. Libertadores é traiçoeira, é competição que não perdoa vacilo. Mas se tem um time que sabe crescer nessas horas, é o Mengão. O Rossi mesmo falou, errou no gol, se cobrou, mas levantou a cabeça e brilhou nos pênaltis. Essa é a cara do Flamengo, esse é o espírito da Libertadores. E agora, o desafio contra o Racing promete ser ainda mais complicado que contra o Estudiantes. O Racing vem forte, é considerado o melhor time argentino do momento, e o Flamengo vai precisar corrigir os erros, ser mais decisivo e, principalmente, não deixar escapar chances que poderiam matar o confronto já no jogo de ida. Como disse o Léo Pereira, quando a oportunidade aparecer, tem que liquidar. Libertadores não perdoa. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Estudiantes entregou exatamente o que se esperava, dividida forte, bola longa toda hora, intensidade lá em cima e um estádio fervendo. A narrativa antes da partida já dizia que eles iam empurrar o jogo pro limite, especialmente depois de tudo que rolou no Maracanã no jogo de ida. E foi desse caldeirão que saíram as maiores dificuldades do Flamengo. Tecnicamente, o Mengão tem mais time, isso é indiscutível. Mas quando o Flamengo perde o controle da posse, e ontem perdeu em vários trechos, o time sente. Isso ficou claro. O próprio debate na imprensa bateu nisso. Quando o Flamengo não manda no ritmo, vira um time de pouca resistência. É duro ouvir? Mas é importante para ajustar. A comparação com o Palmeiras apareceu. O time do Abel costuma sofrer menos quando não tem a bola. Agora, vamos ser justos, nem Palmeiras, nem ninguém, vai ser perfeito em todas as noites. Teve eliminação deles também. O ponto aqui é, qual a principal característica do Flamengo? Dominar com a bola. Se isso não encaixa, o desconforto aparece, e foi exatamente o roteiro de La Plata. Taticamente, o primeiro tempo explicou muito do drama. O lado direito não existiu ofensivamente. Varela segurou demais, Plata ficou preso por dentro como quarto homem de meio, e o corredor abriu 0. Do outro lado, Samuel Lino até tentou 2, mas ficou abaixo do que pode. Resultado: Pedro desligado do jogo, tocando pouquíssimas vezes na bola, sem cruzamento, sem tabela na zona quente. A bola parada, que é a arma fortíssima do Flamengo com o Léo Ortiz e Léo Pereira, não entrou. E quando nada entra, você vai empilhando desconforto. Aí vem o golpe no apagar das luzes do primeiro tempo. Benedetti recebe na diagonal, bate forte, e o Rossi, que é goleiraço, falha. A reação dele na hora entrega tudo, mão na cabeça, indignação. O cara sabe o tamanho dele. E é justamente por isso que a volta por cima pesa, penalidades, frio na barriga, e ele pega 2. De vilão a herói em minutos. É o tipo de enredo que mexe com vestiário, mexe com torcida, cria casca. Libertadores adora esse tipo de personagem. No segundo tempo, o Felipe mexe e muda o desenho emocional do jogo. Luiz Araújo abre o lado direito, puxa o Varela para passar, empurra a linha do Estudiantes para trás. Bruno Henrique entra e dá mobilidade central, ainda que sem os metros de grama que ele ama para arrancar. E aí, sim, Samuel Lino solta o que a gente veio buscar, agressividade, canhota para dentro, ameaça de cruzar e corte para o meio, 3 jogadas claríssimas. Faltou a bola beijar a rede. Se uma entra, não tinha pênalti,
e a gente tava falando de uma classificação madura no tempo normal. Nos microdetalhes, Léo Pereira merece menção. Cobrança de pênalti dele foi coisa de manual, consciente, firme, sem enfeite. A fala dele pós-jogo também foi cirúrgica, reconhecer o mérito defensivo do Estudiantes, admitir que faltou ser fino com a bola e, principalmente, defender a ideia de matar quando tiver o adversário na mão. Ele lembrou bem do jogo de ida, 2-0 que poderia virar 3-4. Não virou, e a conta sempre chega na Argentina. Teve também o contraponto do Felipe Luiz na coletiva. Ele disse que não achou o jogo ruim do Flamengo, e preferiu valorizar o contexto, noite de Copa, adversário que encurta campo, bola aérea toda hora, e o time soube sofrer. É a postura do líder blindando o elenco. Na mesa, a galera discordou, foi abaixo, sim. Eu, aqui no canal, fico com o meio termo, tecnicamente foi abaixo do padrão do Flamengo, mas, dentro do que o jogo pediu, o time competiu o suficiente para sobreviver, e competiu melhor nas trocas do segundo tempo. No fim, a manchete que vale é aquela que o Felipe soltou, Flamengo está na semifinal. E a gente precisa falar do que aconteceu fora de campo, porque não dá para normalizar. Pedras no ônibus da comissão técnica, vidros quebrados, e, pior, mais um episódio de racismo com imitações de macaco na rua. Isso é criminoso, é nojento, e tem que ser combatido com punição real. Fica meu repúdio total. Futebol é rivalidade, é pressão, é ambiente hostil, mas não é licença para crime. Ponto final. Agenda e logística. Para quem gosta do bastidor, o Flamengo ficou na região de La Plata, segurança alta, treino marcado no CT do Defensa Y Justicia, e voo direto para São Paulo. Sem escala no Rio. Domingo tem Corinthians e a liderança do Brasileirão para defender. Depois, outubro vira maratona de triatleta, Cruzeiro, Bahia fora, Botafogo, Palmeiras no Maracá, Fortaleza no Castelão, e, no meio, Racing. Ainda tem data FIFA no pacote, que pode tirar Arrascaeta, De La Cruz e companhia. E tem aquele ponto de atenção, a CBF pode espetar jogo em data FIFA, como já fez com o Palmeiras. Ou seja, planejamento milimétrico, rodagem de elenco e intensidade dosando o tanque. Voltando ao campo porque é o que a gente ama, gostei demais do Saul. Discreto pro torcedor que olha o tape dos lances, mas gigante para quem enxerga o ritmo do meio. É o cara que equilibra, que pressiona o passe, que fecha a avenida por dentro. Quando os lesionados voltarem, essa briga vai ser bonita. Jorginho foi importante na sustentação quando o Estudiantes tentava alongar a transição. Arrasca teve lampejos, mas foi bem marcado e saiu na hora em que o jogo pedia perna fresca. E uma corneta justa, não dá para trazer o adversário para dentro da nossa área com saída telegrafada. Em La Plata, faltou alternância, às vezes é chutão estratégico, às vezes é inversão rápida no segundo pau, às vezes é acelerar por fora. Ficar só no toque curto, com o rival mordendo o calcanhar, é convite pro erro num jogo desses. Na volta do intervalo, quando o Flamengo alonga a posse e ganha campo, o jogo muda de cor. Esse ajuste tem que vir mais cedo nas próximas. Nos pênaltis, além do Rossi, palmas pros nossos batedores, Jorginho, Luiz Araújo, De La Cruz, o Carrascal que muita gente falou na resenha, mas você entendeu, e Léo Pereira. 4 cobranças com personalidade. Do lado deles, Benedetti, herói no tempo normal, virou vilão na marca da Cal Futebol é malandro, adora inverter papel. Para fechar essa parte, vamos olhar pro Racing. Time intenso, melhor momento do futebol argentino, campeão sul-americano recente, projeto sólido. Vai exigir um Flamengo mais cirúrgico e menos permissivo. Jogo de ida precisa ser tratado como final, vantagem é oxigênio quando a volta é na Argentina. E, por favor, bola parada tem que voltar a ser munição pesada. Num mata-mata desse nível, uma falta lateral bem batida vale ouro. Respira, nação. Faltam 3 jogos pro Tetra. 3. O caminho não é reto, nunca foi. Mas esse grupo já mostrou que tem casca. Com lições de La Plata no bolso e a cabeça no lugar, dá para sonhar alto.
Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Agora o papo é quente porque envolve bastidores, mercado da bola e especulação que mexe diretamente no ataque do Flamengo. Depois da eliminação do São Paulo para a LDU, começou a circular nos corredores da imprensa esportiva uma informação que deixou muita gente curiosa. O nome de Luciano, atacante do tricolor paulista, teria sido colocado na mesa como possível reforço do Mengão. Sim, você ouviu certo. Luciano, que apesar da eliminação é um dos jogadores mais competitivos e decisivos do São Paulo nos últimos anos, estaria sendo sondado como uma peça de elenco para o futuro do Flamengo. Mas calma, caso isso se confirme, sua chegada não seria agora. Como ele já atuou na Libertadores e não pode ser inscrito de novo nesta edição, o que se fala nos bastidores é de uma possível transferência para 2026, dentro de um planejamento de médio prazo. A ideia não é que ele chegue como protagonista absoluto, mas como um jogador de composição, capaz de revezar com o Pedro na função de centroavante e ainda oferecer variação tática ao time. E sejamos sinceros, se tem uma coisa que o Flamengo precisa, pensando em maratonas de Brasileirão e Libertadores, é elenco profundo, elenco que consiga sustentar um nível alto mesmo quando a agenda aperta. Vamos contextualizar. Hoje, o Pedro é o 9 do time. Referência, artilheiro, goleador. Mas uma temporada inteira não dá para depender só dele. Bruno Henrique até pode ser adaptado em alguns momentos, mas já não é aquele centroavante nato. Os jovens ainda não estão prontos para segurar o rojão em jogos grandes. Por isso, ter alguém cascudo, experiente, acostumado com pressão e que não sentiria o peso de jogar no Maracanã lotado, pode ser estratégico. Luciano encaixa nesse perfil. Claro, isso não significa que a negociação já esteja engatilhada. Existem vários fatores: contrato com o São Paulo, salário, ambiente político e até a vontade do jogador. Mas a conversa existe. E nos bastidores, a leitura é de que o Flamengo vê em Luciano um cara capaz de entregar intensidade, boa finalização de média distância e, principalmente, faro de gol para alternar com Pedro quando for preciso. Agora, será que cairia bem? Eu quero ouvir de vocês nos comentários. Na minha visão, ele teria um papel importante. Não seria titular absoluto, mas sim um reforço que aumenta o arsenal. E ter essa opção no banco numa fase decisiva de Libertadores ou numa reta final de Brasileirão é sinônimo de qualidade e segurança. Outro ponto, ele é aquele atacante brigador, que incomoda zagueiro, que joga com raça. O Flamengo muitas vezes sofre contra times que marcam pesado e encurtam espaço. Ter alguém que sabe lidar com esse tipo de jogo é vantagem. O Pedro é mais centroavante clássico, pivô, letal dentro da área. O Luciano é mais móvel, gosta de vir buscar jogo, bater de fora. Não é substituto, é complemento. Agora, também existe quem critique essa ideia. Muita gente acha que o Flamengo já tem peças ofensivas suficientes e que o investimento deveria ir para outros setores, principalmente um volante de mais pegada. Esse debate é válido. Mas eu sou do time que acredita que é melhor sobrar do que faltar, principalmente quando se trata de ataque. Então, nação, fica essa pulga atrás da orelha. Luciano pode sim pintar no Flamengo, mas a partir de 2026. Nada confirmado, mas a fumaça tá aí. E quando tem fumaça no mercado da bola, é porque pelo menos alguma faísca existe. Vamos acompanhar de perto, porque se isso avançar, a gente vai ter que analisar impacto tático, ambiente de vestiário e espaço no elenco. Enquanto isso, seguimos com a cabeça na Libertadores, que é prioridade máxima. São 3 jogos que separam o Flamengo do sonho do Tetra. Mas, como sempre, o bastidor não para. E é isso que faz o futebol ser tão apaixonante. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.